Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, verso 6. Amém? Provérbios 6, verso 6. Queridos, os tópicos que nós vamos falar hoje são, de fato, um pouco complexos e eu não tenho nenhuma pretensão de esgotar cada um deles. Mas é importante para a nossa vida nós pararmos e analisarmos alguns pontos das nossas circunstâncias de vida. Nós temos diversas circunstâncias nas nossas vidas. Circunstâncias que vivemos e que passamos. E buscar de Deus o entendimento de cada uma dessas circunstâncias é fundamental para entendermos os propósitos de Deus e por que estamos passando por essas circunstâncias. Perceber a circunstância ao seu redor, perceber o sentido, de onde elas vêm, o propósito dela para você, é vital para o seu crescimento espiritual, para a sua vida diante de Deus. Muitas pessoas lidam com a circunstância de maneira muito maniqueísta, né? O que é isso? É aquela visão de dividir as coisas entre o bem e o mal. É aquela coisa seguinte: o que é bom é de Deus, ou seja, o que é agradável, o que é confortável é de Deus. Aquilo que é desconfortável, que aparentemente é desagradável, mal, é sempre do diabo. Então essa atitude de você sempre classificar algo como sendo de Deus ou algo como sendo do diabo pode ser problemático para a sua vida. Porque você pode estar rotulando do diabo algo que é Deus fazendo na sua vida. E o que é pior ainda, você pode estar tomando como sendo de Deus algo que não é para você aceitar, porque é do diabo na sua vida. Então, perceber o que está acontecendo com você, perceber o significado é vital para o seu crescimento em Deus. E Provérbios capítulo 3, verso 6, é um versículo muito interessante, porque ele fala até uma fórmula para você crescer e avançar no Senhor. Vamos ler aqui? Vamos ler? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Se eu reconhecer o Senhor, a mão do Senhor, em todos os meus caminhos, ele vai endireitar as minhas veredas. Amém, queridos? Agora, eu não quero esgotar aqui os temas, como eu comentei, mas eu quero falar sobre 4 pontos ou 4 situações diferentes que acontecem conosco. Com você pode acontecer situações ou circunstâncias de provação, disciplina de Deus, são diferentes. Provação é uma coisa, disciplina de Deus é outra coisa. Pode acontecer também semeadura e ceifa. O que é isso? Coisa que você mesmo plantou e está colhendo, que não é provação e nem é disciplina de Deus, e pode ter uma 4ª situação ainda, que é o ataque do diabo. Então você pode ter ataques do diabo, você pode ter provações, você pode ter disciplina de Deus na sua vida, e você pode ter ainda semeadura e ceifa. 4 coisas são possíveis nas nossas circunstâncias de vida de estarem acontecendo. Então não fique pensando que é coisa simples servir a Deus. Não fique pensando que é coisa à toa, que é coisa menos importância. Você não analisar as circunstâncias e pensar que servir a Deus é uma questão meramente de seguir fórmulas. Não é. Nós precisamos da direção do Espírito, discernimento de Espírito, para perceber o significado de cada circunstância em nossas vidas. E atribuir a circunstância a uma origem errada pode ser vital para você. Eu diria que tem pessoas que morreram fora do propósito original de Deus, porque não perceberam o que estava vivendo e não souberam lidar apropriadamente com aquilo que estava passando. Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, provação. O que é provação? Existe provação na palavra de Deus? Nós temos que passar por provação? Temos sim. As provações, elas têm de vir, são necessárias. Tiago chega a dizer, vamos ver lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Tiago 1, versículo 1, capítulo 1, 2 e 3. Amém? Os irmãos acharam? Tiago 1, 2 e diante. Diz assim:
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Irmão, isso está assim na sua Bíblia? Toda alegria? Não parece inacreditável que pode estar isso na Bíblia? Não te assusta isso? Vamos ver de novo? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Tiago fala, olha, fique alegre quando você passar por uma provação. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, normalmente, as provações, elas têm fisionomia de aflição ou perseguição. Já estou definindo aqui o que é cada coisa, né, na Bíblia. Para a gente já começar a entender a partir daqui. Provação é algo que normalmente vai manifestar na sua vida através de aflições ou através de perseguições. As provações, elas acontecem conosco para quê? Porque Deus precisa checar a nossa realidade espiritual. O Senhor precisa confirmar na nossa vida a nossa fé para o nosso próprio crescimento. Então, elas têm de vir. E elas vêm sob diversas circunstâncias. Por exemplo, você hoje está aqui na reunião. Eu estou pregando a respeito de amor. E eu estou pregando a respeito de amor, e no final aqui da reunião eu faço um apelo. Você que sente que não está fluindo no amor do Senhor, você quer fluir, vem aqui, eu quero orar por você. Aí você fala, não, eu quero amar meu irmão, eu quero amar meu familiar, meu vizinho, meu próximo, eu quero amar, e você vem aqui na frente. Aí você vem receber oração. Aí você pensa que receber oração, você vem aqui no apelo, na frente, e você recebe oração e ora por você. Senhor, atende o amor do irmão Antônio, ele quer aprender a amar. Então, Pai, ensina. Sabe o que vai acontecer na segunda-feira? Começam as provações na vida dele. Porque Deus leva a sério aquilo que nós fazemos. Deus leva a sério a sua oração. Mas aí acontece o quê? Na segunda-feira, Deus pega e levanta na vida do irmão, né, Antônio lá, o chefe dele, ou um colega de trabalho, ou a esposa dele. Parece que na segunda-feira tudo azeda. Ele levanta de manhã, a esposa dele parece estar mal-humorada com ele, e o negócio fica estranho para o lado dele. Chega no trabalho, no meio do caminho, já é o trânsito, está ruim, e no trabalho o chefe dele está mais enjoado do que o de costume, e ele não entende, ele vai orar, repreende o demônio do inferno inteiro, e nada acontece, ele fica acusado, eu não estou orando o suficiente, eu não estou jejuando, é porque eu não tenho unção, não está funcionando, e ele entra em crise, aí ele pega, jejua, ora, e a coisa parece que não flui, continua piorando, fica pior do que estava ainda. Sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Ele está tratando como sendo do diabo algo que é Deus que está fazendo. Deus tinha que mandar a aprovação, sabe por quê? Porque ele orou, ele falou, Senhor, me ensina, me dá, eu quero. E Deus levou a sério. E Deus arranjou de tal maneira as circunstâncias para que ele fosse checado. Eu estou aqui pregando. Os irmãos não têm noção de como é sério pregar, irmãos. Porque tudo que eu falo aqui, Deus requer de mim depois. Por que você acha que as pessoas têm medo de subir aqui em cima? Sobe aqui e dá aquele frio na barriga. Pelo menos para os que são sérios com Deus. Não é que Deus vem cobrar, não é isso. É que cada coisa que eu prego aqui, depois eu sou checado para ver se tem realidade. O Senhor vem balançar a árvore para ver se a raiz está estabelecida mesmo. Então eu estou pregando aqui hoje a respeito de paciência. E eu prego sobre paciência, e eu falo testemunho, eu falo um monte de coisa. Quando chega na segunda-feira, meu irmão, mais do que nunca, eu tenho que estar vigilante, porque a minha paciência vai ser checada duramente. Porque tem gente que pensa que isso é do diabo, mas não é, isso é de Deus. E quando acontecer isso, meu irmão, Tiago fala o quê? Fique alegre, lembra, tem entendimento, entende? Tem entendimento. Quando acontecer de você orar e falar, Senhor, eu quero alguma coisa, observa Deus agindo no seu meio ambiente, porque Ele vai agir. Quantos testificam? Quantos já viu isso na sua vida? Quantos depois de orar pedindo fé, não passou por tribulação daquelas? Senhor, me dá fé, eu quero fé. Só que tem irmão que pede fé, ele pede fé achando que vai aparecer um anjo do céu, né? Com um pozinho mágico.
né? E vai aparecer para ele, vai ter alguma coisa na mão dele, um cajado colorido, né? E vai dar um raio na testa dele, e ele vai então levantar com a fé monumental. Querido, esse anjo não vai aparecer. Sabe o que vai aparecer na sua frente? Uma montanha enorme, querido. Você fala, Senhor, me dá fé. O Senhor fala, tá bom. Ele põe uma montanha na sua frente daquelas. Aí você fala, Senhor, estou pedindo fé, o Senhor me dá montanha. Né? Eu estou pedindo para o Senhor me acrescentar fé, o Senhor me coloca numa situação dessa, Senhor. Aí o Senhor fala, porque a fé cresce na hora que você aprende a falar com a montanha. A fé só vem assim, não tem outro jeito. Você quer fé, mas você quer fé de um jeito que eu não vou te dar, eu só vou te dar fé dessa maneira. Quantos irmãos estão entendendo? Amém, queridos? Mas veja, a pessoa já passou nessa lição, então ela não tem mais que voltar aqui. Porque na hora que vier um desse de novo, eu já passei por isso antes, eu sei que o Senhor é por mim, eu cresci na fé e eu só saio daqui se Deus me tirar, porque Deus colocou e é Ele que tira. Então ela cresce. Então quando vier a aprovação, a palavra do Senhor diz, fala, fique alegre, porque depois quando você é aprovado no meio da aprovação, sua fé é aumentada, você se torna muito mais firme do que era antes, e é um instrumento muito mais útil na mão do Senhor. Mas tem irmão repreendendo o demônio do inferno inteiro, quando você deveria estar acionando a sua fé pelo milagre de Deus. E você fica preocupado, por que eu oro, repreendo o demônio e nada acontece? Porque não é demônio, é Deus. As provações também são chamadas de pressões. Porque a provação, ela vem para te pressionar. Né? Por que a pressão vem? A pressão é fogo, queridos. A pressão é fogo. O fogo, a pressão vem para quê? Primeiro, para checar a realidade das coisas. Só vai entrar se for ouro. No céu só entra ouro. No céu não entra madeira, não entra palha, não entra feno. Então só vai entrar ouro no céu. Nós também temos que ser ouro diante de Deus. Então o fogo tem que vir, porque o fogo não destrói o ouro. A função do fogo sobre o ouro é para torná-lo mais puro ainda. E como Paulo ensina que a obra de cada um é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha, meu querido, passou pelo fogo, não sobra nada. E quando eu falo fogo aqui, queridos, são as provações de Deus que muitas vezes não coloca na fornalha para nos moldar com circunstâncias da vida, para nos lapidar e queimar aquilo que tem prejudicado a nossa própria vida. E, sabe? E fazer nos colocar para fora a nossa essência e mudar aquilo que tem que ser mudado em nós. E nós não faremos isso sozinhos, se Deus não colocar em nós uma pressão para que isso saia. Então, como a gente costuma dizer no popular, né? Não adianta as nossas orações ser só fogo de palha. Não resiste diante de Deus. Não tem propósito. Não faz sentido. Watchman, que foi um homem de Deus de grande impacto no século passado, ele dizia que ele sempre fazia uma pergunta às pessoas. Deus ouve a sua oração? E o que ele percebia é que geralmente, depois de orar 3 ou 5 vezes, o assunto era esquecido. Por que é esquecido? Porque esses que se esquecem não sentem a pressão sobre ele. Se você esqueceu um assunto de oração, o motivo da sua oração, como nós podemos culpar a Deus? Ou cobrar de Deus de lembrar? Deus não lhe responderá se você meramente pronunciar algumas palavras casuais. Muitos oram como se estivesse escrevendo uma redação. Seria melhor que não orasse. Queridos, a oração precede princípios de fé, promessa e comunhão. A Bíblia diz, se você precisa de algo, peça a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Só que para passar por essas
3 etapas, pedir, buscar e bater, Deus tem que gerar pressão, necessidade no nosso coração. Porque pedir é fácil. Nós pedimos. Mas se não houver uma pressão, nós não temos coragem para buscar. Nós paramos no pedir. Mas você tem que pedir, buscar e bater. Muitos só pedem. Poucos buscam. E a maioria não bate. Para bater tem que gerar necessidade. E para gerar necessidade nas nossas vidas, muitas vezes Deus nos faz passar por pressões, para que a gente possa pedir, buscar e bater. Então, não é de se espantar que boa parte das pessoas não recebem resposta das suas orações. John Knox era poderoso na oração. John Knox liderou uma revolução religiosa na Escócia, chamada por alguns como o pai da reforma protestante na Escócia. Ele era da linha calvinista. E ele foi servir ao rei Eduardo VI como capelão. O rei Eduardo VI faleceu, foi sucedido pela rainha Mary, católica fanática. Na tentativa de convencer a rainha da Escócia a fazer a reforma da igreja da Escócia ao protestantismo, na visão calvinista, a rainha Mary chegou a declarar: eu não tenho medo do exército de toda a Escócia. Eu só temo a oração de John Knox. Porque ela era contra a reforma. Como John Knox orava? Ele dizia: Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Por que ele orava dessa forma? Porque a pressão dentro dele era muito grande. Era além da sua capacidade. Por isso, ele a derramava diante de Deus. Então a pressão dentro dele o levava a fazer tal oração. Você pode não compreender porque Moisés, em sua época, orou dessa forma. Agora, pois, perdoa os seus pecados, senão, risca, eu peço-te, do teu livro que tens escrito. Conforme Êxodo 32, versículo 32. A razão era que Moisés estava consciente de uma necessidade, ele estava tão oprimido por essa necessidade, que ele preferia perecer se Deus não salvasse os filhos de Israel. Por isso, Deus o ouviu. O coração de Paulo era o mesmo. Ele falava: eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus irmãos, meus parentes, segundo a carne, conforme Romanos 9:3. E ele preferia não ser salvo se os filhos de Israel não fossem salvos também. Então, não eram corações da boca para fora, querido. Ou tampouco uma mera explosão emocional. Tinha um profundo sentimento causado pela pressão que Deus colocou no coração desses homens. Então, queridos, saiba que as pressões têm que vir. Né? Os dias maus, nos dias de luta, nos dias de dificuldade, não murmure. Porque as pressões são necessárias em nossas vidas. Sabe por quê? Para mostrar aquilo que você é. Porque aquilo que você é não é conhecido no dia bom. Você só é conhecido na hora da pressão. Acontece algo muito interessante com relação a isso. Nós tendemos a desculpar as pessoas na hora da pressão. Não é assim? Não é verdade? Oh, fulano, me perdoa, estava de cabeça quente naquela hora. Aí você fala: é mesmo, cabeça quente. A gente fala o que a gente não pensa, a gente fala sem pensar com cabeça quente. Mas Deus ao contrário. Deus primeiro esquenta bem tua cabeça, depois ele fala agora, eu quero te ouvir. Deus ao contrário. Deus só aceita o que você fala na hora que você está debaixo da pressão. Né? Da provação. Está entendendo? Derrubar um outro mito aqui que muitos têm. Tem muito irmão que acha que a oração poderosa é aquela que você faz quando você está sentindo bastante emoção.
Ai, estou sentindo o fluir, está arrepiado, estou chorando, estou com vontade de cair, estou tonto, estou com tudo. Aí quando eu vou orar, eu falo, nossa, hoje eu orei que o céu tremeu. Tremeu nada, irmão. Sabe quando é que treme? Sabe quando é que o céu treme? O céu treme quando você ora sem a mínima vontade de orar, não tem desejo de orar, não tem nada, não está vendo nada, você não está sentindo tudo o contrário, você fala, eu vou orar porque eu creio. Aí você levanta a cabeça e fala, ainda que a videira não frutifique, ainda que não tenha gado na pastagem, não tem dinheiro na minha conta, ainda assim eu exaltarei e glorificarei o nome do Senhor. Eu não estou sentindo nada, parece que não passou nem do teto da oração, mas essa oração estremece as bases do inferno, querido, porque é baseada em fé, promessa e comunhão. Eu não estou dizendo que não é bom sentir, mas eu quero dizer, meu irmão, que uma hora você vai parar de sentir. Eu não quero te estimular, né, de te desanimar, nem dizer para você parar de querer sentir o fluir. Mas veja bem, querido, tem uma hora que você vai parar de sentir. Na vida cristã tem época de sequidão. É normal isso, é necessário, porque todos nós temos uma fase de sequidão. E você parece que não está sentindo como sentia antes. Parece que não está sensível como era antes. A pregação não te toca, não te empolga como empolgava antes. Aí você fala, gente, eu caí da fé. Eu não tenho nada, eu caí. Estou mais vazio do que tudo. Não, querido, não é nada disso, querido. Deus está provando a sua fé. Porque é na época de sequidão que você aprende a ser perseverante. Porque, meu irmão, eu tenho que perseverar ladeira abaixo. Quando é que nós temos que perseverar? Para cima. É na hora da subida. Aí tem que perseverar. Mas acontece que a vida cristã é assim também. Não é só descida, não. Tem uma hora que vai ter que subir. É que a inclinação muda. E é nessa hora que o Senhor quer que você aprenda a não confiar na sua força. Deus quer que você aprenda a caminhar em perseverança, não olhar para as circunstâncias, não andar com base na sua empolgação humana, mas andar confiado exclusivamente no Senhor. Todos os homens de Deus da Bíblia passaram por provação. Deus só pode usar o pão quebrado, querido. Antes de Jesus distribuir os pães da multiplicação dos pães, o que ele fez, irmão? Ele pegou o pão e partiu. O pão que é útil para Deus, o pão que pode ser multiplicado, aquele que pode alimentar as pessoas, é aquele que é partido, que é quebrado. Você quer frutificar para o Senhor? Você quer ser alimento para muita gente? Você quer ser bênção na vida dos outros? Eu quero te dizer, querido, que é necessário ser provado e aprovado. E todos foram provados assim. A palavra do Senhor conta a história de José. Vocês sabem de conta a história de José. Como ele foi provado e testado durante 13 anos da sua vida. 13 anos de provação até chegar no trono. Moisés ficou 40 anos sendo tratado por Deus no deserto de Midian, até que Deus apareceu para ele na sarça ardente. Davi foi ungido rei com 17 anos, mas só sentou no trono aos 37. Foram 20 anos sendo provado nas circunstâncias. Provado com relação a Saul. Saul era o teste na vida de Davi. Provado com relação às circunstâncias, ao coração dele. Deus provou Davi durante 20 anos para ver o coração de Davi. Aí depois deu o trono para ele. Mas se Davi fosse desqualificado, não sentaria no trono. Se José não passasse na aprovação, não sentaria no trono também não. Se Moisés não fosse aprovado, depois de 40 anos, também não seria usado por Deus, não. Entende a implicação disso na nossa vida, queridos? Entende a implicação séria? Entende por que muitos não têm crescido em Deus? Ouvem, cada semana vem, ouve pregação e não cresce. Sabe por que não cresce? Porque na segunda-feira o Senhor vem para provar aquilo que você ouviu. E você é reprovado. Você não responde a Deus. Você não reconhece a Deus no seu caminho, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 6. Nós não reconhecemos o dedo de Deus nas circunstâncias. Então, não crescemos, então nós não avançamos. Qual que é a maneira de respondermos a Deus em situações de provação? É simplesmente perseverando em fé, porque toda provação tem um alvo de chegar e fortalecer a nossa fé. A provação vem para checar, para balançar, para ver se é abalável. Porque aquilo que é abalável também não serve para Deus, meus irmãos.
Não serve para Deus. Só serve para Deus aquilo que está alicerçado e firme. No Salmo diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o quê? O monte de Sião que não se abala. Se você confia no Senhor, você vai ter que se tornar como o monte de Sião que não se abala. A sua vida espiritual, a sua casa espiritual tem que estar firmada em cima da rocha. E é para construir esses alicerces que Deus permite as provações e as pressões, as circunstâncias em nossa vida. Mas e quando nós não somos aprovados na provação? Provação vem de prova. E quando você é reprovado? Então vem a segunda circunstância chamada de disciplina de Deus. Deus disciplina, irmãos? Hã? Deus disciplina? Você se lembra a última vez que Deus disciplinou você? Você se lembra? Tem muito tempo isso? Hã? Faz tempo que Deus disciplinou você? Boa parte nem lembra, né? Sabe por que não lembra? Porque nós banimos do nosso vocabulário essa coisa de disciplina de Deus. Não tem mais, não se prega mais sobre isso. Não se fala mais sobre disciplina de Deus. Agora eu te pergunto, se Deus não disciplina mais, então ele não é pai. Por que você chama Deus de pai? Porque o pai que ama, disciplina, diz a Bíblia. Pai que não disciplina, não se preocupa, não ama. Então, se nós entendemos e cremos nisso, por que certas circunstâncias na nossa vida, nós não entendemos que é o amor de Deus nos cercando e tentando nos livrar de abismos. E é a nossa rebeldia, a nossa falta de obediência, a nossa falta de discernimento de espírito, de ouvir a voz de Deus, é que tem nos feito sofrer por não obedecer. E como crianças mimadas, colocamos a culpa em Deus ou no diabo. E não na nossa falta de obediência, negligência, imprudência. E saímos por aí procurando conselheiros espirituais ou psicólogos para encontrarmos alguém para colocar culpa. Quando passamos a vida inteira ouvindo Deus dizer que nós temos que amar, nós não amamos, perdoar, não perdoamos, que nós temos que ter misericórdia e nós não temos misericórdia. Nós não devemos guardar mágoas e guardamos mágoa. Que não devemos guardar rancor nos nossos corações e guardamos rancor. Anos a fio. E eis que, de repente, a terra começa a clamar por sangue inocente, por atos, atitudes e posturas injustas. E começamos a semear, a colher sementes que nós mesmos plantamos. E vamos ao longo dos anos, ao longo da vida, guardando lixo, sentimentos, ressentimentos, desobedecendo todos os princípios de Deus, e aquilo nos fazendo mal, nos adoecendo, e eis que de repente, os inimigos estão à nossa porta. Estamos com problema de relacionamento, de toda ordem, de todos os níveis, problemas financeiros, por imprudência, por desobediência, problemas familiares, problemas conjugais. Semeamos tanta coisa ao longo dos anos. E grande parte, de repente, se vem com problemas de saúde graves, doenças psicossomáticas e tantas outras coisas mais, porque na hora do fogo, na hora da prova, na hora da disciplina de Deus, para nos livrar de frutos que colheríamos no futuro, na hora de ouvir e obedecer, nós não respondemos a Deus. E estamos nós lá, num divã, tentando achar respostas. Nem que venha do ventre da nossa mãe. Quando, na maioria dos casos, as circunstâncias que vivemos e que passamos são frutos de não ouvirmos a Deus. Veja o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não teis resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles
é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, sim, a correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Coisa séria isso, queridos. Paulo está dizendo que todos são participantes da disciplina. Agora, você esteja pensando, pastor, mas tem diferença entre disciplina do pai e provação. É verdade. Uma coisa é disciplina, outra coisa é provação. Agora, o que diferencia a disciplina da provação? Existe uma maneira de nós percebermos isso? Meus irmãos, eu não vou dizer que é uma regra, mas é quase uma regra, é uma característica. A disciplina do Senhor, ela envolve quase sempre vergonha, vexame. Quase sempre o Senhor trata com esse lado da nossa vida. Quase sempre a disciplina do Senhor está ligada com vergonha. Quanto mais dura a disciplina, maior é o vexame que você passa. Tem gente que pensa, mas Deus passa vexame na gente? Passa. Deus passa vexame em você. Terrível coisa cair na mão de Deus, porque Deus disciplina mesmo, se você é filho. Como é que vem o vexame, meus irmãos? Vexame vem de muitas maneiras. Um irmão insiste no pecado, então ele tem um problema. O problema é o problema de inveja. Mas ele mesmo não percebe isso, que ele está com inveja. Mas a ignorância não muda o problema. Então Deus vem para disciplinar aquele pecado na vida dele. Então Deus trata com ele por meio da disciplina. Deus expõe a inveja dele. Deus expõe. Deus expõe quem tenta sair do país com dinheiro dentro da Bíblia, dentro da cueca, e por aí vai. Não vamos parar por aqui, né? Porque se a gente juntar a lista de pecados e de desobediência, a gente vai ver o tamanho do amor e da paciência e da misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. Razão pela qual nós não fomos consumidos, mas seremos cobrados. Então as pessoas pensam que essas coisas acontecem por nada, mas são disciplinas de Deus para nós. É o Senhor te disciplinando. É a vergonha que você passa. Deus faz isso. Cada um de nós, talvez tenha para contar aqui situações, né, que acontecem conosco. Se você não muda, Deus vai expor o seu pecado. Aquilo que você faz em secreto, Deus coloca no telhado. Né? Eu sei que muitos falam, não, pastor, Deus nunca conta o nosso pecado. Mas na Bíblia Deus conta. Já percebeu? Deus não escondeu o pecado de ninguém na Bíblia. A Bíblia fala que Davi pecou, adulterou e mandou matar Urias, marido da concubina dele, Betseba, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Os irmãos conhecem a história, né? 2 Samuel 12, versículo 12. Olha o que Deus falou para ele. 2 Samuel 12. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Que correção doída, queridos. O que Davi fez escondido, o Senhor falou que ia publicar até para o sol. Nos telhados. Todo mundo ia saber. Alô? Ainda que Davi escreveu o maior livro da Bíblia, ainda que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus, mas tem 3.000 anos quase que se prega que Davi cometeu um pecado terrível. Quero dizer algo para você. Se você é reprovado, se você persiste em alimentar o erro, Deus vai expor você. No meio da provação, nós só enxergamos demônios, não é verdade? Agora, no meio da disciplina de Deus, nós só enxergamos o homem. Não enxergamos Deus. É o fulano que me expôs, é o fulano que falou mal de mim, é o fulano que é fofoqueiro. Qual que é a melhor maneira de nós respondermos a Deus nessas circunstâncias? A melhor maneira, meu irmão, é como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7 a 10. Humilhe-se.
humilhe-se diante de Deus e fique em silêncio. Não tenta consertar não, porque fica pior. Não tenta remendar não, apenas humilhe-se. Se arrependa, ouça o que Deus vem dizendo e conserte a rota. Arrependimento é mudar de rumo e não pedir perdão sem mudar caminho. Mas o grande problema dessa geração que nós estamos vivendo é que falar de pecado está fora de moda. As pessoas nem lembram mais que existe pecado. Elas não têm mais peso na consciência dos seus erros. O nome disso chama-se esfriamento do amor e aumento da iniquidade. Nós estamos caminhando para o fim, queridos. Você pode reparar, tem diminuído cada vez mais o número de pessoas que oram para Deus pedindo perdão pelos seus pecados. A grande maioria oram a Deus fazendo pedidos das suas bênçãos com falsos louvores em seus lábios. Na sua mão direita oferece louvor, na sua mão esquerda tem uma lista de pedidos. O que os atrai não é mais o amor e a fé de que Ele provê todas as coisas. A iniquidade tem aumentado no coração das gerações. Essa não é o tipo de mensagem que se tem ouvido mais, queridos. Mas para aqueles que ouvem uma mensagem sobre pecado, sobre temor a Deus, sobre obediência, e acha retrógrado, ele está mais longe de Deus do que pode imaginar. Se isso não sensibiliza e não faz refletir em relação ao que Deus está tentando dizer, é um grande sinal do quão longe você tem andado. Queridos, lembre-se, Deus trata. Não fique pensando que você chegou no nível que Deus não disciplina mais, não. Deus disciplina sim. Mas além disso, meus irmãos, lá em Gálatas capítulo 6, existe uma outra coisa chamada de semeadura e ceifa. Semeadura e ceifa não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. É algo que nós mesmos fazemos. Tá? Chama-se o princípio da semeadura e da ceifa. Gálatas capítulo 6, versículo 6 em diante. Olha o que diz. Gálatas 6, versículo 6. Aqueles que está sendo instruído na palavra, passa participante de todas as coisas, aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nisso não há acepção de pessoas. Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser bonzinho, malzinho, culto, inculto, homem, mulher, negro, branco, pobre, rico. Não há acepção de pessoas. O que nós plantamos, nós colhemos. Agora, não se iluda. Muitas vezes nós não colhemos na hora que plantamos. Às vezes demora para colher, mas colhemos. E o grande problema é que muitos de nós nem lembramos mais quando começamos a colher aquilo que nós semeamos, às vezes anos da nossa vida. E vamos colher oportunamente. Agora eu falo uma coisa, meu irmão. Todos nós colheremos. Pastor, eu conheço gente que plantou a vida inteira e não colheu nada. Pode ter certeza, ele vai colher mesmo depois de morto, porque a vida não acabou. A vida não acabou. Quem não colher aqui, vai colher lá. Ah, pastor, eu só tenho semeado só coisas boas e não colhi. Continue semeando, porque você vai colher lá. Porque não há acepção de pessoas. Se não colher aqui, colhe depois. Mas colhe. Ah, pastor, eu conheço tanto ímpio aí que tem uma vida torta, errada, mas continua ficando mais rico, poderoso, tudo mais. Não se preocupe, não se preocupe. Não fique preocupado com o que parece ser. Mas cedo ou mais tarde, todos nós iremos colher aquilo que nós semeamos. Lembra das regras? Cada semente gera de acordo com a sua espécie, ou seja, você nunca vai colher nada diferente do que você plantou. Segundo, você nunca colhe o mesmo tanto que plantou, sempre colhe muito mais, para o bem ou para o mal. Terceiro, você nunca colhe na hora que plantou, você vai colher sempre depois. E cada semente tem o seu tempo para germinar e dar o seu fruto. Cuidado com o que você está semeando. Não ser apressado em colher agora, querido.
Mas avalie bem, se algumas coisas que você tem hoje não são semeaduras suas. Se o seu fígado, seu pulmão, seu colesterol, seu nível de glicose, sua condição física, seu estado de espírito, seu humor, sua ansiedade, seu medo, seu pânico, sua situação financeira, seu casamento, seus relacionamentos, sua história, se tudo isso não foram sementes lançadas ao longo do caminho. Avalia o que você tem semeado. Isso não é disciplina de Deus. E isso também não é ataque do diabo. É a lei natural que Deus estabeleceu. E para isso não há acepção de pessoas. Alguém pode dizer, pastor, o que eu posso fazer? Eu semeei tanta coisa, o que eu vou fazer então agora? Porque na provação eu preciso apenas de responder a Deus e crer. Na disciplina, basta eu me humilhar e me arrepender. Mas e na semeadura e na ceifa, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, você só pode fazer uma coisa, clamar misericórdia e pedir que Deus transforme a maldição em bênção. Amém? Deus pode fazer isso, irmãos? Pode. Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está ouvindo? Então, meu irmão, você tem semeado coisas, talvez no meio da sua colheita agora, você possa experimentar o poder de Deus, apenas clame misericórdia, misericórdia, não há outra coisa para você clamar. Porque Deus não pode mudar algo que Ele estabeleceu, mas Ele pode transformar aquele espinheiro em algo de Deus. Como assim, pastor? Dá um exemplo prático de como isso pode acontecer. Vou dar um exemplo, infelizmente, clássico, né? Para talvez ficar mais claro para todo mundo. Uma jovem fica grávida. Foi concebido de um relacionamento imaturo e inconsequente. O garoto sumiu, desapareceu. Literalmente, ela vai ter que colher a sua semeadura. Ela vai ter que gerar esse filho. Vai ter que cuidar desse filho. E agora, criá-lo sozinha. A vida dela vai mudar. Vai ser impactada. O rumo, a história da vida dela vai ser totalmente impactado. Seus sonhos de se formar, de construir uma família, de ser bem-sucedida, de conhecer novos países, de ter uma carreira bem-sucedida, tudo foi impactado. Tudo vai ficar muito mais difícil. E eu te pergunto, Deus vai evitar que ela tenha esse filho? E arque com as suas responsabilidades e com as consequências dele? Ou alguém acha que Deus faria um aborto para livrá-la das consequências das suas semeaduras? Jamais! Então ela vai ter que colher a sua semeadura. Mas o que Deus pode fazer para transformar uma semeadura que não deveria acontecer, ou pelo menos está fora do tempo de Deus? E por isso pode ser maldição na vida de uma pessoa. Deus vai prover circunstâncias, forças, colocar pessoas ao lado dela, abrir oportunidades para transformar aquilo que seria uma maldição em bênção. Vai dar condições, vai abrir porta de emprego, vai colocar situações que provavelmente não aconteceria em outras circunstâncias, para que aquela criança passe a ser bênção na vida dela, apesar dela ter que assumir toda a responsabilidade e conviver com as consequências da sua semente e assumir todo o encargo dos seus efeitos. Mas ao invés de ter que viver uma vida agora fadada ao fracasso, em condições penosas, à margem de todas as oportunidades e da sociedade, numa vida destruída, de falta de oportunidade, de terminar os estudos, de se formar, de construir uma família, de ter uma vida bem-sucedida, Deus vai colocando
e cercando, guardando, para que a vida dessa pessoa seja alcançada pelos planos que um dia ele sonhou para ela. Mas se ela se arrepender e clamar por misericórdia. Entende? Então Deus, sim, transforma maldição em bênção. Se nós ouvirmos a voz dele, nos humilharmos, reconhecermos os nossos erros, nos arrependermos e obedecermos. Amém? Pastor, mas isso é bíblico? Sim. Se você clamar a ele e se arrepender. Sim, se o seu coração se voltar a ele. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Por fim, meus irmãos, para encerrarmos a mensagem de hoje, existe algo que também é chamado ataque do diabo. O diabo também ataca. Existem provações, existem disciplina de Deus, existem semeadura e ceifa, mas existe o quê? Ataques do diabo. Ataques do diabo. Então você não tem que suportar o ataque do diabo, nem tem que aceitar. Agora, o que diferencia o ataque do diabo da provação? Diferencia o seguinte, meus irmãos. O que o diabo faz, os irmãos conhecem. O diabo, ele é tentação, sedução, opressão, enfermidade, acusação, mentira, engano, morte. Essas coisas não vêm de Deus. Lá em 2 Coríntios 9, inclusive, fala que existe a tristeza de Deus e a do diabo. Né? Aquilo que é de Deus sempre gera vida. Claro, se você responde a Deus. Agora, aquilo que é do diabo é para escravizar, para oprimir e para destruir. E eu falo para você, querido, você não tem que aceitar aquilo que vem do diabo. Sabe, querido, eu não sei qual é a circunstância da sua vida, eu não sei o que você está passando, se você está passando por provação, por disciplina de Deus mesmo. Eu não sei se é uma mera colheita, se você está colhendo coisa que você tem semeado. E também não sei se talvez seja um ataque do diabo na sua vida. Porque essas 4 coisas podem acontecer conosco. Né? Mas independente do que seja, o que você está vivendo, Deus quer que você responda a Ele no meio da circunstância. Ele quer mudar a nossa história. E eu sei que o que eu falei aqui hoje é da parte de Deus para a tua vida, querido. Porque Deus quer mudar a nossa história. Deus quer tirar a gente do engano, da confusão, quer trazer lucidez, para que você possa ter domínio sobre a sua própria vida e saber responder apropriadamente, entendendo o significado das suas circunstâncias de vida. Responda a Deus no meio da sua situação hoje, querido. Se depois de tudo que nós falamos aqui, você não consegue compreender o que está acontecendo com você, peça o Espírito Santo que te dê entendimento, que te dê clareza. Amém, queridos? Amém? Deus quis reforçar todos esses conceitos que nós já falamos aqui, como eu disse no começo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o meu povo perece por falta de entendimento. Aquele que tem ouvido, ouça. Amém. Quem tem ouvido, ouça. Tudo que foi dito aqui é a palavra de Deus. Você não precisa confiar no homem. Você não precisa confiar no que você vê. Ande pela fé. Ande pelo que crê. Se você crê na palavra de Deus, ouça aquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração. Mais uma vez. Amém. Vamos ficar em pé.